Bom dia, gente. Estamos de volta. Vamos agora pensar na questão da roupinha e também do rostinho dela. Eu fiquei pensando muito o que a gente poderia colocar aqui para ser mais simples. Pensei então numa joiazinha, numa coisinha qualquer. Todo mundo tem em casa alguma coisa que tenha... Fazer pouco da mão aqui, ou tampar a mão, porque a mão não seria tão necessária. Então vamos lá, nós vamos precisar agora um pouquinho de água, a nossa massa. E vamos tentar a faquinha, essa ferramentinha, essa e essa. Nós vamos usar os boleadores também. Vamos deixar aqui do lado. Nós vamos precisar também desses olhinhos prontos. Se não quiserem, se quiser preferir pintar o olhinho, é só pintar no lugar, sem colocar, o restante fica, menos a parte que é do olho. Ela não tá totalmente seca, mas é o bastante pra gente trabalhar e tudo, ó, não saindo nada na mão, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir esse rosto. Aqui é o meio dela, então uma linha no meio. Eu não preciso fazer isso, mas ajuda bastante. Isso aqui vai nos ajudar na questão do nariz. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma pessoa normalmente tem na metade do rosto, levando em consideração que o rosto dela tá por aqui, ó. Na metade do rosto é onde ficariam os olhos. No caso de crianças, são 3/4. Então, eu vou colocar essa daqui no meio. Seria no caso de um adulto. Como é criança, eu vou abaixar um pouquinho o olho. Tá? Vou entender melhor depois. O nariz fica na metade da parte que é do olho até embaixo. Então, a metade seria aqui, seria o nariz. E a boca na metade, que seria entre o nariz e o queixo. E aqui a boquinha. Essa seria o rostinho da nossa boneca. No caso, eu vou usar esses olhinhos aqui de plástico, custa tão baratinho. Eu acabei comprando. Eu vou decidir que ela vai olhar para um lado. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai molhar um pouquinho o dedo e passa. Ah, outra coisa importante é, o olho tem que ser essa distância como se você tivesse 3 olhos, tá? Então é a distância entre eles. Se a gente for medir, ó, um olho aqui no meio. Então, você pode ter, começando aqui, ou aqui, e o outro aqui. Tá? Então, seria isso, ó. Isso vai nos dar o rostinho. Ok? Então, vamos lá. Vamos molhar um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho de massa, pouquinho mesmo. Ó, bem pouquinho. E colocar onde nós vamos botar. Pronto. Pegamos o nosso olhinho e colocamos, apertamos aqui. Só apertar. Isso vai ajudar a segurar esse olhinho aqui. Uma vez o olhinho no lugar, vamos passar para o outro. Um pouquinho de água, um tiquitinho de massa, até demais. Um tiquitinho de massa. E o outro olhinho. Ok? Lembra do nosso pincel?
Molha um pouquinho, que ele tá com massa aqui, a gente tem que tirar essa massa. Pronto. Prontinho. Aperta um pouquinho para ela ficar nessa massinha. Ok? Agora, nós vamos, para aqui para ela não cair, pegar um pouquinho de massa, tira um pedacinho, enrola, faz a cobrinha. Isso aqui vai ser justamente para tampar o molinho. Com aquela ferramentinha de unha, molha um pouquinho na água, tira o excesso e apenas abaixa a parte da pálpebra que a gente está criando. Vai encostar um pouquinho. Ok? Molinho. Pegamos de novo mais um pedacinho. Enrolamos. Eu gosto de enrolar assim na mão, dá mais firmeza, ele vai ficar um pouquinho mais fininho. E preencho a parte de baixo. O que tá sobrando, opa, a gente tira. E vamos apertando aqui para encaixar. Certo? Já que tá muito alto, abaixa. É só massa, gente. Pronto. Esse pedacinho aqui, opa, que tá falho, aperta, puxa um pouquinho lá pra dentro e volta. Ok? E aí é uma questão de alisar, mas a gente já fez tudo muito delicadamente. Eu quero mais abertinho. Ok? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pedacinho de massa, enrola, a parte de cima é um pouquinho mais grossinha. Aqui, ó. Vou colocar o mais parecido do que o outro lá, acho que tá mais baixo que isso. Molha a ferramentinha. E de novo. Põe tudo na igualdade da massinha. Acho que esse daqui tá muito mais baixo, né? Trazer um pouquinho assim, isso. Aqui, um pouquinho mais pra baixo. Deixa o que falta. Sujeirinha tem que tirar logo. Prontinho. Agora, a parte de baixo, um pouquinho de massinha fininha. Ok?
E vamos colocar aqui embaixo. Vou tirar esse excesso aqui. Molho. E aperto. Esse excesso aqui eu posso tirar também. Olha um pouquinho mais, que tá muito. Vou molhar a ponta do dedo. Só apertar um pouquinho para tirar um pouco desse excesso de papel aqui. Ok? Certo? Esse daqui, ó, tá muito mais grosso do que esse, então eu vou apertar um pouquinho para baixar e volto. Aliso a massa. Certo? Agora, todo mundo igualzinho. Esse daqui já tá um pouquinho mais